O preço da complacência é a perda da oportunidade. Warren Buffett. Você já se perguntou por que o tempo parece acelerar para os outros, enquanto para você, tudo parece estagnar? Por que você observa o mundo correr e sente que está preso, assistindo a sua própria vida passar em câmera lenta? E se a verdade mais dura for que o único culpado pela sua estagnação é você mesmo? Que o momento perfeito que você espera não existe. Não existe relógio mágico que vá sincronizar seu talento, coragem e oportunidade em um instante glorioso. Não existe faísca divina que vai incendiar seu caminho e revelar o segredo para o sucesso. Existe, sim, a sua decisão, aqui e agora, de começar, de agir, de construir mesmo na imperfeição. Você quer saber por que tantos grandes nomes da história não esperaram? Thomas Edison não esperou o laboratório perfeito para criar a lâmpada. Ele criou, testou, falhou e criou de novo. Andrew Carnegie não esperou o cenário ideal para construir um império siderúrgico. Ele trabalhou duro, aprendeu, persistiu e venceu. Walt Disney não esperou uma multidão aplaudindo para lançar sua primeira animação. Ele acreditou na sua visão, mesmo quando ninguém mais acreditava. E Warren Buffett? Buffett começou pequeno, investindo enquanto outros hesitavam. Ele entendeu cedo que o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor momento é agora. Mas você, ainda está esperando. Esperando a dúvida desaparecer. Esperando o medo sumir. Esperando a vida te dar garantias que nunca virão. Você está esperando o momento perfeito, mas o momento perfeito é uma ilusão que alimenta a procrastinação. Ela te convence de que é melhor não tentar do que tentar e falhar. Ela te aprisiona num ciclo invisível, onde o medo reina e a ação é banida. Se você pudesse escutar agora a voz de quem venceu, ela diria: pare de esperar, pare de adiar, pare de procurar condições ideais. A maior tragédia não é o fracasso. É viver 80 anos sem nunca ter começado. É olhar para trás e perceber que o maior erro foi não ter se permitido o direito de errar. Porque a vida não é feita de acertos perfeitos. É feita de tentativas constantes, falhas incômodas e persistência silenciosa. Você acha que grandes conquistas são frutos de sorte? São frutos de coragem repetida. De gente que decidiu começar com o que tinha, onde estava. E esse começo, por menor que seja, é o que separa os sonhadores dos realizadores. Você está cansado de ver gente passar à sua frente? De ouvir histórias de sucesso que parecem distantes demais? De se sentir invisível no meio da multidão? Você já parou para pensar que o que te separa do seu sucesso não é talento ou oportunidade? É a ação. A ação que você evita porque não se sente preparado. A ação que você posterga porque quer um cenário perfeito. Mas esse cenário não existe. E ele nunca vai existir. Se você quer construir algo, precisa aceitar a imperfeição do momento presente. Aceitar que o começo pode ser feio, incerto, dolorido. Buffett não esperou as condições ideais. Ele escolheu começar, aprender e crescer em cada passo. E sabe o que é mais curioso? Quanto mais você espera, mais longe fica do que deseja. Porque a vida é o somatório do que você faz, não do que você pensa em fazer. Você quer saber qual é a maior arma contra o medo? A ação. Cada vez que você age apesar do medo, você enfraquece o poder dele sobre você. Cada passo dado contra a dúvida é um passo a mais na direção do seu futuro. E você não precisa de um salto gigante para mudar sua vida. Você só precisa de um passo. Um passo hoje. Outro amanhã. E assim por diante. Essa é a magia da construção diária, da persistência invisível. Você pode decidir hoje que o momento perfeito não é uma condição, mas uma decisão. Você pode decidir que vai começar onde está, com o que tem. Imagine a força que nasce de abraçar a imperfeição. De agir mesmo quando as certezas faltam. De ser constante apesar da adversidade. Buffett nos ensinou que o poder dos juros compostos não está só no dinheiro. Está na soma dos seus esforços diários. É aí que o sucesso deixa de ser um sonho distante para se tornar uma consequência inevitável. Você acha que construir algo grande é só para os escolhidos? É para os que não têm medo? É para os que nasceram em berço de ouro? Não. É para os que decidem agir quando tudo dentro grita para desistir. Para os que abraçam a dificuldade como parte do processo. Para os que transformam o medo em combustível para avançar. E a decisão é sua. Você vai continuar esperando o momento perfeito? Ou vai se tornar o próprio momento? Porque o tempo não espera. E a vida não volta. Não deixe que a ilusão do tempo ideal te roube a chance de ser grande. Comece agora.
Faça agora. Seja agora. Esse é o princípio que move os maiores nomes da história. Esse é o segredo que Buffett viveu e compartilhou com o mundo. E é o segredo que pode mudar tudo para você. Se gostar desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Você sabe o que paralisa a maioria das pessoas? Não é a falta de capacidade, nem a ausência de oportunidades. É a falta de clareza. Clareza não é luxo de poucos. É a fundação invisível sobre a qual tudo se constrói. Imagine tentar navegar por um mar revolto sem uma bússola. Você pode remar, se esforçar, remar mais um pouco. Mas se não souber para onde vai, vai acabar perdido. A falta de clareza cria um vazio dentro da gente. Um vazio que se manifesta como ansiedade, medo, confusão. Um vazio que rouba energia e deixa tudo mais difícil do que deveria ser. Buffett nunca escondeu que uma das maiores forças dele é a clareza mental. Ele sabe o que quer e, mais importante, o que não quer. Essa clareza o protege das distrações, dos modismos e dos atalhos ilusórios. Você já se perguntou quantas vezes na vida disse sim para algo que não queria? Quantas vezes deixou de lado seus sonhos para agradar os outros? Quantas vezes ignorou seu próprio chamado para seguir o que realmente importa? Isso é falta de clareza. É o contrário de propósito. Ter propósito não é ter uma resposta mágica para tudo. É ter um farol que te guia na tempestade. É decidir o que vale a pena, mesmo que o caminho seja árduo. Você sabe qual é o erro fatal que muitos cometem? Tentam fazer tudo ao mesmo tempo. Querem agradar a todos. Querem ser bons em tudo. E assim, não são bons em nada. Buffett é célebre por focar no que sabe fazer. Por dizer não mais do que diz sim. Por proteger seu tempo e sua energia com a mesma rigidez que protege seus investimentos. Você já pensou que sua maior luta pode ser dizer não? Dizer não para distrações. Dizer não para compromissos que não te levam para frente. Dizer não para as vozes que tentam te desviar do seu caminho. Clareza é um ato de coragem. É decidir que sua vida não será um acaso. Que você vai governar sua mente, seu tempo, sua energia. E isso muda tudo. Porque quando você tem clareza, sua mente para de correr em círculos. Seu coração para de duvidar. Sua alma encontra repouso. E é nesse estado que a verdadeira ação nasce. Você pode até não saber todos os detalhes do seu futuro, mas sabe o suficiente para dar o próximo passo. Buffett nunca teve todas as respostas, mas ele sabia qual direção tomar. E esse saber para onde ir te dá força para enfrentar qualquer obstáculo. Você já percebeu que a falta de clareza faz você se comparar com os outros? Te faz duvidar das suas capacidades. Te faz sentir insuficiente. Mas a verdade é que você não precisa ser como ninguém. Você precisa ser você, com tudo que te faz único. E isso só se manifesta quando você tem clareza do que quer. Imagine acordar amanhã com um propósito cristalino, com uma decisão firme de investir seu tempo e energia no que importa. Como sua vida mudaria? Que peso sairia dos seus ombros? Você deixaria de perder energia tentando agradar quem não merece. Você teria foco para avançar na sua própria jornada. Clareza te dá liberdade. Liberdade para ser fiel a si mesmo. Liberdade para construir o que realmente importa. E essa liberdade é o combustível para a sua transformação. Você acha que sucesso é algo que acontece do lado de fora? Sucesso começa dentro. Buffett não construiu seu império focando nas condições externas. Ele focou no jogo interno, na sua mentalidade, na sua disciplina, na sua clareza. E é esse jogo interno que você precisa dominar. Não espere que o mundo mude para você agir. Mude você. Comece a limpar sua mente das dúvidas inúteis. Comece a tomar decisões alinhadas com quem você quer ser. Você não está sozinho. Todos os grandes vencedores começaram do mesmo lugar, sem todas as respostas, mas com uma decisão firme. A diferença está na clareza. Você pode viver sem ela, mas será uma vida de confusão e frustração. Ou pode escolher ter clareza e, com isso, o poder de transformar qualquer desafio em oportunidade. Esse é o seu momento. Você acha que motivação é o que move os grandes? A verdade que poucos contam é que motivação é volátil, efêmero, um fogo de palha que acende e se apaga quando menos se espera. A diferença entre quem sonha e quem realiza está na disciplina. Disciplina é o combustível invisível dos vencedores. É o compromisso silencioso de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não se tem vontade.
Você quer saber por que tantos começam com empolgação e param no meio do caminho? Por que dependem da motivação, que some quando as dificuldades aparecem? Buffett não acordava todos os dias sentindo vontade de investir. Ele acordava decidido a manter o foco. Sabia que o sucesso não era uma questão de sorte, mas de persistência. Disciplina não é sobre grandes atos heróicos. É sobre pequenos atos repetidos com precisão. Imagine um maratonista que treina todos os dias, mesmo quando ninguém vê. Que corre na chuva, no frio, quando o corpo implora por descanso. Esse é o maratonista invisível. Ele é o verdadeiro campeão. E você? Você está treinando para a sua vida? Ou está esperando a vontade chegar? Você acha que foco é uma questão de força de vontade? Foco é uma escolha. Escolha não se distrair. Escolha proteger seu tempo. Escolha investir sua energia onde há retorno real. Buffett dizia que a capacidade de dizer não para oportunidades que não encaixam no seu propósito é mais valiosa do que qualquer talento. Você quer ser reconhecido como alguém que aceita tudo? Ou alguém que escolhe cuidadosamente seus compromissos? Disciplina e foco são as armas contra o caos do mundo. Quando você os domina, nada pode te derrubar. Você acha que agir é simples? A ação exige coragem para enfrentar o desconforto. Porque agir é sair do lugar comum. É desafiar a voz interna que diz para ficar quieto, para não arriscar. Você quer saber o que Buffett faz quando enfrenta dúvidas? Ele segue o plano. Ele age mesmo sem garantias. Ele sabe que a inação é a maior inimiga do sucesso. Imagine uma vida onde cada ação é um passo consciente. Onde você não se deixa levar pela maré das emoções. Onde você constrói seu futuro com as mãos firmes do presente. Essa é a vida de quem domina disciplina, foco e ação. Não é fácil, mas é simples. E simples é poderoso. Você está pronto para esse compromisso? Você já sentiu o peso esmagador do fracasso? O peso que parece esmagar sua alma, te deixando sem forças, sem vontade, sem esperança? Não o fracasso passageiro, que passa e logo desaparece, mas aquele fracasso profundo, que invade seu ser e faz você duvidar de si mesmo, do seu valor, da sua capacidade de se levantar. Aquele fracasso que parece um golpe final, que sussurra que você não nasceu para vencer, que não é digno dos seus sonhos. É exatamente nesse momento, quando o mundo parece desabar sobre você, quando a queda é profunda e a dor é avassaladora, que se revela a verdadeira essência da resiliência. Resiliência não é um conceito abstrato, nem uma palavra bonita para motivação vazia. Resiliência é o cimento invisível que mantém a estrutura da sua vida unida quando tudo ameaça ruir. É o fogo incandescente que queima dentro da alma dos que decidem continuar, mesmo quando tudo ao redor implora para que desistam. Buffett, um homem que enfrentou crises financeiras, decisões erradas e momentos de incerteza, jamais negou suas falhas. Ele não tentou esconder suas derrotas ou fingir que era perfeito. Pelo contrário, ele reconheceu cada erro, cada decisão equivocada, como um aprendizado vital, como uma semente preciosa que germinaria em sabedoria e força. Você acredita que sucesso e fracasso são opostos? Essa é uma mentira que nos contam desde sempre. A verdade é que sucesso e fracasso são parceiros inseparáveis nessa jornada. Para cada vitória verdadeira, houve incontáveis erros silenciosos, noites insones de dúvida, planos que fracassaram, sonhos que quase morreram. É nesse ciclo de queda e reerguimento que o verdadeiro crescimento acontece. Você já notou como a maioria das pessoas foge diante do primeiro obstáculo? Como se esconder atrás da vergonha, da culpa, do medo de tentar novamente fosse mais fácil do que enfrentar a dor e seguir adiante. Mas saiba que o mundo pertence a quem não se entrega. A quem entende que o fracasso é um tijolo essencial na construção da grande obra da vida. Cada queda é uma oportunidade disfarçada. Uma chance de ajustar a rota, aprender, crescer e retornar mais forte, mais sábio. Mas o que faz tanta gente fugir do fracasso? O que faz o medo se transformar em barreira intransponível? Crescer dói. Crescer é enfrentar a si mesmo, despir-se das ilusões do ego e encarar a própria vulnerabilidade. Reconhecer que não somos invencíveis, que erramos, que somos falhos. Buffett nos ensinou que até os maiores cometem erros, e é a arrogância de quem se recusa a aprender que aprisiona a mente e destrói sonhos. Você pensa que é possível construir algo grandioso sem a coragem da reinvenção? Sem a capacidade de olhar no espelho e dizer, hoje vou ser melhor do que ontem? Reinventar-se não é luxo, é necessidade vital.
É a força que mantém a evolução pulsando dentro de você, um motor invisível que impulsiona os vencedores para frente, mesmo quando o cansaço parece insuportável. Imagine o poder de alguém que cai, levanta, tropeça, e ainda assim decide persistir, construir, transformar a própria história contra todas as probabilidades. Esse poder está dentro de você, mas para acessá-lo, é preciso decisão, é preciso coragem, é preciso resistência. Buffett enfrentou momentos que poderiam ter destruído sua trajetória. Viu investimentos ruírem, ouviu críticas ferozes, encarou o olhar desconfiado de quem não entendia sua visão. Ainda assim, permaneceu firme. Porque ele sabia que o legado não se faz com perfeição, mas com perseverança inabalável. Visualize o seu último dia. A quietude ao redor. Você olhando para o próprio reflexo, revendo os capítulos da sua vida, os sonhos perseguidos, as batalhas travadas, as quedas e as vitórias. O que vai sentir? Arrependimento pelas chances não agarradas? Tristeza pelas palavras que faltaram? Ou um sorriso profundo de quem viveu intensamente, sem medo, deixando um rastro indelével no tempo? Essa imagem não é um devaneio distante. É uma realidade que você pode construir a partir de hoje. Mas é preciso agir. Cada momento desperdiçado na dúvida é um tijolo a menos na muralha do seu legado. Cada oportunidade deixada passar é um passo a menos rumo ao seu propósito. Você pode escolher lamentar o que não fez, ou celebrar o que decidiu tentar. A diferença está na decisão que você toma agora. Você já parou para pensar que a sua vida é a soma de milhares de pequenas decisões? Cada escolha, cada gesto, cada hábito aparentemente insignificante se acumula, formando a base invisível do seu destino. O que você faz quando ninguém está olhando? O que você decide quando não há aplausos, reconhecimento ou pressa para o resultado? Esses momentos silenciosos são um verdadeiro teste. Buffett sabia que grandes feitos não nascem de eventos grandiosos isolados. Eles são frutos de um compromisso silencioso e repetido, dia após dia, ano após ano. Você quer saber por que a maioria não chega onde quer? Por que subestima a importância das pequenas ações? Por que acredita que só vale a pena quando o impacto é imediato e visível? Mas a verdade é que a persistência é invisível, essa rotina feita no silêncio do esforço, é o que separa os vencedores do resto. Cada vez que você escolhe trabalhar um pouco mais, aprender um pouco mais, resistir um pouco mais, você está investindo no seu futuro. Cada decisão que você toma, por menor que pareça, é um tijolo na construção do seu legado. Buffett, desde cedo, entendeu o poder dos juros compostos aplicados à sua vida e seus hábitos. Ele sabia que não era o talento momentâneo que faria a diferença, mas o crescimento acumulado e constante. Você acha que pode confiar em talento sem esforço? O talento é uma faísca. A disciplina é o combustível. Imagine um maratonista que treina em silêncio, mesmo quando ninguém vê. Que acorda cedo, enfrenta o cansaço e a dúvida, e continua correndo. Esse é o verdadeiro campeão. E você? Está disposto a ser esse maratonista invisível da sua própria vida? Cada pequena decisão tem poder. Escolher levantar cedo. Escolher dizer não para a procrastinação. Escolher investir tempo em aprender ao invés de reclamar. Você não precisa de grandes eventos para mudar sua vida. Você precisa de pequenas decisões tomadas repetidamente. É esse o segredo que Buffett viveu e ensinou, o poder das escolhas silenciosas. Mas é fácil se perder. O mundo grita por atenção. As distrações são infinitas. A pressa de resultados imediatos domina a mente. E aí, a persistência invisível parece solitária e inútil. Mas ela não é. Ela é a raiz invisível da árvore mais forte. Você pode escolher nutrir essa raiz. Ou pode escolher se perder na superfície agitada da vida. Imagine olhar para trás daqui a 5 anos e ver o quanto cresceu por causa dessas pequenas decisões diárias. Imagine o orgulho de ter construído uma base sólida, inabalável, que ninguém pode destruir. Você não está sozinho nessa jornada. Todo grande construtor passou pelo mesmo processo, mais esforço silencioso do que glória visível. Buffett não construiu sua fortuna com talento isolado. Construiu com disciplina, foco e decisões acumuladas. Você pode fazer o mesmo. Mas precisa decidir. Decidir que vai cuidar do seu processo diário com seriedade. Que vai proteger seu tempo e energia como tesouro. Que vai resistir às distrações e à tentação da gratificação instantânea. Porque a verdadeira transformação é lenta, contínua, silenciosa. E é nessa transformação que você encontra o poder real de mudar sua vida.
Você está pronto para essa escolha? Você está diante da decisão mais importante da sua vida. Quem você quer ser quando tudo estiver dito e feito? Você será lembrado pelo que criou, pela coragem que teve, pela persistência que mostrou mesmo quando ninguém mais acreditava? Ou será apenas um aviso, um exemplo do que acontece com quem se deixa dominar pelo medo e pela dúvida? Essa pergunta não é algo para se responder amanhã, no futuro distante. Ela se apresenta a você agora, neste momento. Cada escolha, cada atitude, cada passo que você dá carrega a resposta. Você acha que viver é apenas existir? Que legado é para os outros, para os grandes? Legado é sobre o que você deixa quando não estiver mais aqui. Sobre a marca invisível que seu exemplo imprime na vida das pessoas ao seu redor. Você pode escolher ser esse exemplo. Alguém que não desistiu, que lutou contra o medo, que se levantou das quedas e continuou. Ou pode escolher ser o aviso. A história não contada de quem teve potencial, mas o perdeu para a insegurança e o conformismo. Buffett sabia que essa escolha é diária. Que não existe um momento mágico de virada sem um acúmulo de pequenas decisões corajosas. Que o tempo não espera por quem hesita. Você quer saber o que acontece com quem escolhe ser exemplo? Acorda todos os dias com propósito. Enfrenta os desafios com coragem. E lembra, mesmo nos piores momentos, do que está construindo. Você quer saber o que acontece com quem escolhe ser aviso? Afunda em desculpas. Vive na culpa do que não fez. Perde-se em frustrações que poderiam ser evitadas. Você está cansado de acreditar que sucesso é questão de sorte? Sorte é para quem constrói valor todos os dias, mesmo quando ninguém vê. Você está cansado de esperar o momento perfeito? Esse momento não existe. O momento perfeito é o agora. Você pode esperar o sinal que talvez nunca venha. Ou pode ser o próprio sinal. Imagine seu último dia. O silêncio ao redor. Você diante do espelho, revendo sua vida em flashes. Os sonhos que perseguiu, as batalhas que enfrentou, as vezes que caiu e levantou. Você vai sorrir, sabendo que deu tudo de si? Ou vai chorar pelo que deixou escapar? Essa decisão está em suas mãos. Agora. Buffett venceu porque dominou o tempo, o medo e a incerteza. Você pode fazer o mesmo. Mas precisa decidir. Decidir que vai viver como exemplo. Que vai deixar uma marca que o tempo não apaga. Que vai dizer não ao medo. Que vai dizer sim à coragem. Porque, no fim, não é sobre ser o melhor. É sobre nunca desistir. Se gostou desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho.